Tema do estudo, uma interrogação. Para onde caminha a igreja? Para onde nós estamos indo, irmãos? Para onde nós estamos indo? O texto de Efésios, capítulo 5, ele trata dos deveres familiares, da relação familiar. Os versos anteriores, por exemplo, vão falar dos deveres de uma esposa e depois vão falar dos deveres daquele que é o marido. E o curioso é que os homens, os maridos, são desafiados a amar as suas esposas, e aí o texto continua aqui, a partir do versículo 25. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja, vejam só, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É assim que um homem precisa amar a sua esposa. Imaginem, irmãs, imaginem. Quando leio esse texto, a sensação que tenho é uma sensação de grande desconforto. Eu vou lhes dizer por quê. Porque a sensação que carrego é de que nós nos afastamos daquele que é o projeto de Deus para a igreja. A igreja aqui descrita no texto do apóstolo Paulo não se parece tanto com as estruturas que nós temos à nossa volta ou estão sendo erguidas. Parece mesmo que nós estamos esquecendo o mais importante, o principal. É por isso que esse texto é quase que um convite ao retorno, àquela perspectiva de Deus sobre a igreja. Há muitos textos, muitos livros hoje sendo escritos naquela área que a gente chama de eclesiologia, que vão falar sobre crescimento de igreja, estratégias sobre igreja, mas notem, não há nada disso aqui. A visão de Deus é outra, e eu acredito que nós nos afastamos desse projeto maior de Deus quando nós pensamos ou alimentamos a ilusão de que nós é que somos responsáveis pela construção, pela edificação desta igreja, a igreja do sonho de Deus. É provável que, num ambiente como esse, cada um de nós tenha uma igreja dos seus sonhos. Uma igreja que seja o retrato daquilo que é o seu desejo. Mas nada mais estranho para a igreja do que se parecer com o sonho de qualquer um de nós. Porque a igreja é de Deus, é propriedade de Deus. Quando Jesus Cristo diz que edificarei a minha igreja, ele estabelece uma relação de propriedade para com o povo do Senhor. Mas nós nos afastamos, especialmente porque esquecemos dois elementos muito importantes que aparecem aqui e estão em destaques nos versos 25 e 26. Quais são? Por que não sou eu? Porque a Bíblia diz assim: primeiro, Cristo amou a igreja. Segundo, Cristo entregou-se a si mesmo por ela. Então, os dois elementos para a edificação da igreja aqui estão: o fato dela ser alvo do amor do Cristo. Segundo, a chamada morte do Senhor, entregando-se pela sua igreja. E aqui é fácil perceber que a morte do Cristo não foi acidental. O texto está dizendo que ele entregou-se, ele deu a sua própria vida. O fato de Jesus ter morrido, ele não foi morto porque foi preso, porque foi julgado. Havia um plano eterno da parte do Senhor que nos outorgou a salvação a partir de Jesus. E esse processo de construção, ele é descrito nessa mesma epístola, só que lá no capítulo 2. Vejam só, eu fiz aqui a transcrição dos versos de 20 a 22, mas conte comigo, olha, edificados é a primeira palavra, depois aparece a palavra edifício, no qual todo o edifício, e depois fala que juntamente sois edificados. No texto, o apóstolo Paulo, ele usa uma espécie de analogia da igreja com uma construção. Além disso, notem que existe um fundamento. E ele descreve esse fundamento como sendo o fundamento dos apóstolos, depois dos profetas, e esse fundamento aparece logo em seguida, quando diz de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Essa é também uma expressão muito usada pelo apóstolo Pedro.
Sabem o que é uma pedra de esquina? Uma pedra de extrema importância nas construções antigas, porque ela servia para juntar duas paredes. Ela era colocada exatamente na esquina daquela construção. O que o texto está dizendo é que a igreja precisa ser fundamentada, precisa ser erguida sob a fundação, sobre a afirmação, a declaração de que Jesus Cristo é a pedra principal. E não pode, irmãos, nós não podemos duvidar sequer desta declaração. Agora, também nós nos afastamos quando nós defendemos o sacrifício, a renúncia de alguns princípios, de alguns valores, em nome de uma igreja que seja contemporânea. E aqui eu sei que é um assunto extremamente delicado. Muitos de nós devem ter tido... eu acredito que muitos dos irmãos tiveram acesso a algumas declarações não tão felizes, de algumas observações não tão felizes, de que nós precisamos rever aquilo que é o fundamento dos apóstolos, aquela que é a pedra principal, aquilo que deve ser o fundamento de nossa caminhada cristã. Nos versos 25 e agora o versículo 26, na sua íntegra, eu vou repetir a leitura, diz assim, que Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, e aí diz o texto, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Notem que quando Jesus se entrega, ele se entrega pela igreja. Este é o princípio da morte substitutiva, em que ele assume uma pena, em que ele assume um lugar que não era dele. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Nesse mesmo texto, observem, quando fala de Cristo amando a igreja, sabem qual é a palavra aqui traduzida por amor? Não é a palavra eros. Já que ele vinha falando de uma relação conjugal, ele bem que poderia ter usado aqui a expressão, mas não é essa. Não é esse o modelo de amor que aqui aparece. Tampouco é o amor filéu, um amor que é marcado pela fraternidade, pela comunhão em família. Este amor aqui é o amor ágape. O que o texto está dizendo é que o modelo do meu amor para com o outro é o modelo daquele amor que eu recebi da parte de Deus. Agora, notem, ainda na continuação do texto, purificado, aparece no texto que lemos, quando diz que, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, mas depois, ou antes disso, ele vai dizer, para por ela santificar, ou santificá-la. É curioso, porque a expressão purificar vem como um ato, já consumado da parte de Deus. Só que a ideia de santificação aparece como um processo. Alguém já me perguntou se a santificação é um ato ou é um processo? Qual é a resposta que eu deveria ter dado, irmãos? Um processo. Tem muita gente dizendo processo. Eu aprendi lá atrás, há muito tempo atrás, que a santificação ela é um ato, quando praticado da parte de Deus. Quando Ele me separa você para uso exclusivo dEle. E que, ao mesmo tempo, a salvação ela é um processo, do ponto de vista humano. Porque cada dia na minha vida é um dia de luta, é uma batalha para consagrar, para buscar, orar, ler a palavra, buscar os caminhos de crescimento, de consagração espiritual. Então parece que o texto está tratando das duas coisas. Para muitos a ideia de quando aparece aqui essa expressão tendo purificado como justificação. E logo depois a ideia de santificação em relação ao futuro. Só que quando ele vai falar dessa santificação da igreja, dessa purificação da igreja, o que é que ele diz? Pelo lavar da água mediante a palavra. Houve um tempo em que alguns pais da igreja quiseram identificar essa expressão, lavar da água, como associada ao batismo. Como se o batismo pudesse ser interpretado como um momento de purificação. Mas qualquer um que tenha lido o Novo Testamento percebe que o batismo ele é símbolo. Não é que o momento em que eu estou sendo batizado, eu estou sendo lavado dos meus pecados.
Não é isso o que representa o batismo. É esse ato simbólico de alguém que está proclamando a todos à sua volta que um dia foi sepultado em Cristo Jesus e nasceu para uma nova vida. Quando nós realizamos o batismo por imersão, é exatamente o que isso, é exatamente esta a mensagem por trás da celebração do batismo. Portanto, quando lemos esse texto, e ele vai falar mediante a palavra, está mostrando claramente que a cada momento em que você abre a palavra e Deus fala com a sua vida, cada momento em que você medita na palavra do Senhor, a sua alma está sendo purificada, está sendo trabalhada pela graça, pela misericórdia, pelo poder de Deus. É através da palavra do Senhor que nós vemos como que o nosso reflexo num espelho. Nós reconhecemos as nossas dificuldades, nós reconhecemos os nossos pecados. E aqui, irmãos, deixe-me lhe dizer, eu penso que nós ainda vamos viver dias muito difíceis, muito difíceis. Por quê? Primeiro porque há uma pressão à nossa volta sobre tudo que tenha o cheiro, o verniz de tradicionalismo, que seja algo que permaneceu ou que tem sido anunciado ou pregado há centenas e centenas de anos. A imagem de uma família tradicional hoje parece assustar. A imagem de uma igreja hoje tradicional parece assustar. A ideia de valores que aprendemos com os nossos pais, parece que hoje o discurso é que eles precisam ser abandonados. Quando nós lemos esse texto, a grande preocupação é o que está por vir. Fala-se muito hoje em revisionismo moral, quase que um apelo para que aqueles que professam valores que são universais, atemporais, princípios que são defendidos já há séculos e séculos, abandonem estes princípios e substituam por alguma coisa mais contemporânea, mais palatável. É por isso que há uma insistência hoje até de que aquilo que está escrito seja revisado, transformado, atualizado, abandonado em alguns aspectos, renovados em outros. Outra observação aqui. Defender a existência de uma verdade universal. E isso, sabe essa obra missionária, quando a gente ouve essa preocupação nossa com aqueles que estão na Ucrânia, com aqueles que estão lá do outro lado do mundo. Houve um tempo, irmãos, em que nós falávamos coisas assim e precisávamos explicar para os de fora. Hoje, quando eu falo alguma coisa assim, eu preciso explicar para os de dentro. Tamanha é a influência. Há quem pense, por exemplo, que contribuir para a obra missionária em todo o mundo é um grande desperdício, porque eles têm os seus valores culturais, eles têm os seus caminhos religiosos e espirituais, e que não há necessidade disso, de sair daqui para falar de Jesus aos ucranianos, aos chineses, àqueles que estão do outro lado do mundo. Isso parece ser uma aberração em nossos dias. Vou mais longe, não só a ideia de uma verdade universal, mas quando a gente sustenta hoje a unicidade de Jesus, unicidade de Jesus significa que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Diante de um mundo que prega o plural, isso parece ser chocante. E avanço um pouco mais. Dizer não hoje às explicações que se utilizam do conceito de construção social, isso está se tornando cada vez mais perigoso. Eu vou dar só um exemplo sobre isso. Eu fiquei assustado recentemente quando eu vi um conceito que eu desconhecia. Perdoe-me a ignorância, mas eu não sei se você já ouviu falar de transidade. Transidade parte do princípio também de que a idade de uma pessoa é um resultado de uma construção social, que você tem a idade que você acredita ter. Então lá estava um cidadão, eu acho que com mais de 50, beirando a minha idade, talvez os 60 anos, mas que simplesmente ele disse que ele não tem essa idade, que ele era uma criança, abandonou a família, abandonou os filhos, começou a se vestir de criança. Por quê? Porque a idade é resultado de uma construção social. Gente, quem está pensando em fazer medicina, faça psiquiatria, viu? Porque esse mundo está ficando cada vez mais louco.
Eu não estou dando alguns exemplos, e você deve entender muito bem porque eu não estou dando outros exemplos. Mas recentemente também, eu não sei se vocês já viram, mas gente que está se declarando não como humano, mas como um animal. É um cão, a minha alma é canina, e anda de coleira, sabe? E tem hábitos como se um cão fosse. É por isso que eu estou dizendo, façam psiquiatria, viu? É por essas razões que, quando eu leio esse texto, eu acredito que Deus está nos chamando a ser uma igreja com características talvez que estão sendo desprezadas. E aqui eu acho que ainda vou pregar um sermão sobre este verso, sabe, irmãos? Este versículo 16, capítulo 4 de Gálatas, quando Paulo diz assim: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Isso aqui é um sermão tão precioso, viu? Isso aqui dá um sermão bom, viu? Estão ouvindo, pastores que estão aqui? Ó? Isso aqui é uma excelente sugestão de sermão. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Eu acho que esta é a pergunta que hoje a igreja faz. Só que, irmãos, eu vim hoje aqui com um desafio de que nós precisamos resgatar aquilo que é belo aos olhos de Deus. Na eternidade, irmãos, nós não vamos ter templos suntuosos. Na eternidade, nós não vamos ter bancos confortáveis. Nós não vamos ter absolutamente nada disso. E quando eu penso nessas coisas, eu começo a me perguntar, mas será que Deus não sabia o quanto nós somos falhos? Ao dizer que quer uma igreja que seja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Como é que Deus tem um propósito como esse, conhecendo cada um de nós, irmãos? Como Deus pode sonhar com a igreja assim, se Ele me conhece, e Ele conhece também? E é tão interessante ver a forma como o texto descreve a igreja, não é? Aquela igreja que o Senhor terá diante de si. Primeiro é uma igreja que Ele chama de gloriosa. A semelhança da noiva que se encontra com o marido, uma igreja gloriosa. Agora deixa eu lhe perguntar, qual é a glória da igreja? Onde está a glória da igreja? Nos seus templos? Onde está a glória da igreja? Nos seus instrumentos musicais? Talvez um piano de tubo, um órgão de tubo, perdão, uma coisa assim? Onde está a glória de Deus? Onde está a glória da igreja? Eu quase que respondi, não é? A glória da igreja, a igreja gloriosa, ela existe quando a igreja, em suas obras, em suas ações, reflete a glória de Deus. A igreja é gloriosa quando o Shekinah, a glória de Deus, brilha no meio do seu povo, irmãos. Essa é a igreja que Deus está buscando. A igreja que Deus está buscando, irmãos, é uma igreja sem mancha. E aqui a gente se lembra muito dos textos do Antigo Testamento, quando descrevia um animal que deveria ser, ou poderia ser levado para sacrifício. Esse animal precisava ser um animal sem mancha, sem qualquer sinal. E a mancha aqui é sim um símbolo daquilo que o pecado pode trazer. A igreja que Deus quer, irmãos, é uma igreja gloriosa, é uma igreja sem mancha, e mais desafiador é quando a Bíblia diz assim, uma igreja sem ruga. Não é que ruga, sabe, irmãos, não é que ruga seja pecado, viu, irmãs? Fiquem tranquilas. Não é isso. Aliás, o desafio para o amor de um marido é de que ele não cause rugas na sua esposa. Não é assim? Não é assim, meu irmão, Valdir? Que não causem as rugas na vida do seu... O que é que a Bíblia quer nos ensinar com isso? As rugas, elas são o sinal do passar dos anos, do passar do tempo. Existe uma beleza numa menina de 10 anos, numa mocinha de 15 anos, numa moça de 20, 25 anos, numa jovem senhora de 30, 40 anos, numa linda senhora de 60 anos ou de quase 60 anos. À medida que o tempo passa, os sinais do envelhecimento, eles estão por todas as partes. Eu sei que a gente estica daqui, estica dali, passa eu já vi até tem fita adesiva, né, que botam assim para puxar, para disfarçar as rugas. Só que no texto sagrado, o que a Bíblia quer dizer é que a igreja que o Senhor espera encontrar é uma igreja que não foi afetada pelo tempo, irmãos. É uma igreja viva. Não é uma igreja onde
que carrega as marcas do tempo. Não. É uma igreja explodindo de vitalidade. É uma igreja sem qualquer referência às marcas deixadas pelo tempo. E aqui eu termino lembrando uma frase do grande pregador Billy Graham, quando ele falava da atualidade da Bíblia. E ele dizia assim, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que circulará amanhã. Esse era o conceito que aquele homem de Deus tinha acerca da palavra do Senhor. Gloriosa. Que é mais, irmãos, além de gloriosa? Sem mancha. Que é mais, além de sem mancha? Sem ruga. É essa a igreja que o Senhor... É essa a igreja que a gente precisa ter como objetivo aqui na terra.